Bom dia, meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um dia amanhecendo, estamos renovados, espiritualizados na palavra, meus amigos, e pronto para começar a caminhar nesse novo dia, fazer as coisas que temos que fazer, e vamos fazer com alegria, com excelência, porque é isso que nós temos na nossa mente, na nossa mentalidade, e nós temos certeza da presença do Senhor na nossa vida, meus amigos. Eu quero falar para vocês hoje, de como Deus fala conosco, de como Deus comunica conosco, né? Muitas vezes nós temos por muito tempo coisas que queimam no nosso coração, coisas que nós achamos injusto, né? Que acontece nas famílias, na sociedade, né? E conosco mesmo dentro da nossa casa. Mas de tanto que o mundo está atribulado, de tanto que nós imitamos os outros muitas vezes, tem muitas coisas absurdas que acontecem que nós achamos normal, né, meus amigos? Por exemplo, hoje em dia, né, separação de casais, né, da noite para o dia, né, casais separando, de monte, todos os dias, casais separando, atribulados, né? E nós achamos coisas normais, nós achamos que é normal, e não é normal, meus amigos. Não é normal, porque muitas vezes aconteceu isso por uma simples coisinha, por uma simples falta de perdão, uma simples falta de comunicação, né, de conhecimento do que verdadeiramente significa um casamento, meus amigos. Acidentes de trânsito, né? Nós achamos normal, né, muitas vezes, né, mas não é normal, porque muitas vezes acontece, né, porque a pessoa tá sem noção, que deve andar no trânsito com calma, com paciência, não deve dirigir embriagado, e assim são tantas razões de acidente, meus amigos. Não é normal. Coisas muito graves, né? Mulheres sendo maltratadas pelo seu esposo, sendo massacrada dentro de casa, né? Quanto isso acontece, o quanto ficamos sabendo, né? Muitas vezes até da parte de um familiar nosso fazendo isso, o seu vizinho, né? Quantas vezes se fica sabendo e não se faz nada, se achando que é normal, meus amigos, né? Quantas vezes que nós sabemos que pessoas idosas, né, que criaram vários filhos e não tem um sequer que está disposto para cuidar, se dedicar àquele pai, aquela mãe, aquele pai que por tantos anos carregaram no colo, sacrificaram uma vida trabalhando para criar, né, para nos criar. E quantas vezes nós vemos velhinhos sendo maltratados por seus familiares, massacrados, né, de todas as maneiras, e nós achamos que é coisa do mundo, que é normal, né, meus amigos? E agora vem a parte pior, que é a parte que mais me arde no meu coração, meus amigos. É quando nós sabemos, né, que crianças são massacradas, que crianças são abusadas, que crianças são espancadas, né, meus amigos? Crianças, falando de criança inocente, né, passando por isso, e nós não mexemos, não estendemos uma mão, nós achamos que é normal, né? Onde já se viu? Imagina fosse seu filho, sua filha, né, passando o que muitas crianças passam, né, ali do ladinho, na sua vizinhança, seu vizinho, ou muitas vezes
um neto seu, através de um familiar seu, muitas vezes, né, meus amigos? Nós não damos um brado, né? O que é dar esse brado? Muitas vezes uma criança está passando ali por dificuldade, sendo massacrada, né? Porque precisa apoio mental, psicológico, precisa às vezes você liberar uma palavra de sugestão para a pessoa, né? Muitas vezes uma mãe sendo perseguida pelo ex-marido porque uma criança estava sendo massacrada. Muitas vezes existe uma disputa judicial e muitas vezes essa pessoa precisa de um apoio, de uma palavra para poder caminhar. Essa pessoa tem medo, está aterrorizada, né? E nós não ajudamos, não liberamos uma palavra, não ajudamos ninguém, só cuidamos do nosso nariz, né? E isso muitas vezes está queimando no seu coração, né? E nós só falamos, mostramos pavor sobre aquilo, mas não tomamos atitude, né? Não agimos em nada, meus amigos. E o Senhor está falando contigo. Deus, quando te mostra essas coisas, está falando contigo. Ei, Marcos, perceba, faz algo, né? E nós muitas vezes não sabemos como Deus fala conosco, que Deus está falando conosco o tempo todo. Deus está nos chamando, para agir, para tomar atitude, para ajudar as pessoas, meus amigos, né? Como vi ontem, uma criança, né? Eu vi que essa criança estava abatida, cabisbaixa. Aí tu percebe, porque uma criança geralmente é ativa, brinca, se diverte, desde onde tiver, ela não para, ela, né? Uma criança saudável, ela tá sempre ativa, sempre se divertindo, sempre alegre, né? Então, ontem eu vi uma criança cabisbaixa, né? Então eu percebi que ali tinha problema, e daí fui especular ali com a sua mãe adotiva, vi que tinha uma série de problemas, e isso queimou no meu coração, porque todos os dias eu digo para Deus me direcionar, para mim fazer algo pelas pessoas. Uma das formas é essa questão que eu estou aqui todos os dias procurando passar um pouco de conhecimento de como me resgatei do mundo que eu vivia, né? Então eu pedi para Deus me direcionar para que eu pudesse ajudar melhor as pessoas, e Deus então te coloca essas situações na tua frente. Ei, Marcos, acorda. Essa pessoa precisa de uma palavra, essa pessoa precisa de um apoio, de uma sugestão. E essa criança que eu me refiro estava aterrorizada por uma série de problemas que não tem nem como agora contar tudo, né, meus amigos? E essa mãe adotiva com medo de caminhar, porque essa criança era massacrada pelo próprio pai adotivo também, com apenas 5 aninhos, né? Tundão de laço, pressão psicológica e um monte de coisas, né, meus amigos? E existe uma questão na justiça, e essa pessoa precisa de apoio, precisa de sugestão, precisa de relacionamento, pessoas que ajudam a encontrar profissionais para ela sair dessa situação. E qual é a vítima? É uma criança inocente que não tem como se defender, né? Que está correndo o risco ainda de parar definitivamente na mão de um pai adotivo desses, que pode piorar muito a vida dessa criança que já está traumatizada. Então, meus amigos, eu decidi me mover, eu e a minha esposa, vamos procurar ajudar. Vamos lá, peguei o endereço, vamos de encontro a essa pessoa, né, para saber as suas necessidades, para saber realmente em que pé que está essa questão, e ajudar essa mãe a buscar, a caminhar para resolver isso, para nós resolver o problema dessa vítima, que é essa criança, para que ela tenha paz, para que ela realmente viva como criança, como tem que ser, né, meus amigos?
Então veja o quanto que está errado, que os erros dos adultos é que atingem as crianças, é os adultos que causam tribulação, é os adultos que destroem muitas vezes, né, a vida das crianças que vão se tornando adulto traumatizado, meus amigos. Perceba o quanto eu e você podemos ajudar as pessoas, o quanto eu e você podemos ajudar as pessoas, né? Mas perceba que nos mantemos muitas vezes acomodados, horas e horas, não edificando em nada, né? Rolando internet, assistindo novelas, notícias terríveis, coisas erradas, né? E não edificamos em nada, não ajudamos em nada o nosso Pai que está no céu a resgatar seus filhos, a ajudar as pessoas, meus amigos. E nós temos esse compromisso, porque aqui nós somos todos irmãos e nós temos que nos posicionar nessas situações, meus amigos. Nós temos que ajudar uns aos outros. Existem várias formas. Muitas vezes está havendo um abuso, uma violência, inclusive de criança inocente, e não arde no coração das pessoas, nem sequer de fazer uma ligação anônima para uma autoridade. Vejam que pé que nós estamos, meus amigos, que adulto que nós somos, que filhos de Deus que nós somos, meus amigos. É isso que eu quero dizer para vocês, é essa mensagem que eu quero passar para vocês hoje, meus amigos. Vamos acordar para a vida. Vamos ativar nossa identidade, meus amigos. Vamos buscar ao Senhor. E o Senhor vai se agradar de você e vai te abençoar. Se você caminhar e abençoar as pessoas, ajudar as pessoas, se preocupar com os problemas desse mundo e ajudar a solucionar. E muitas vezes não é muito que tu precisa fazer. Como eu falei, às vezes um telefonema anônimo tira um senhor, uma senhora idoso do massacre, tira uma mulher do massacre, né? Tira uma criança do massacre. Você pode evitar um estupro de uma criança, você pode evitar um feminicídio de uma mulher, né? Você pode evitar a morte precoce, que não era para ser de uma pessoa mais velha, que morre de desgosto muitas vezes pelo massacre que vem sofrendo. Meus amigos, veja o quanto o maligno está agindo na terra, o quanto ele está, e nós ficamos de mãos atadas, e muitos ainda se consideramos cristãos, por pagadismo, por ir 1 ou 2 vezes por semana na igreja, mas não tomamos atitude de nada para ajudar a resolver os problemas das pessoas, os problemas desse mundo. E são simples atitudes e são simples decisões que podem ajudar a mudar a história de um senhor idoso, a história de uma mulher massacrada, a história de uma criança inocente. Reflita sobre essa mensagem, meus amigos. Reflita essa mensagem e volte-se para si. E vamos todos ajudar, vamos nos abraçar, vamos nos ajudar a resolver também os problemas das pessoas, meus amigos. É isso que Deus quer de nós, né? É isso que Deus quer de nós, porque Deus quer que cada um dos seus filhos tenha vida em abundância. E Deus usa quem? Deus nos usa, é através de nós que as pessoas são ajudadas, as pessoas são edificadas, que as pessoas têm que ser levantadas, meus amigos, levantadas. Reflitam sobre isso, meus amigos, e vamos caminhar, vamos nos mover, vamos procurar fazer um dia satisfatório em todas as coisas, meus amigos, que o nosso coração chega à noite tem que estar satisfeito, porque nós cumprimos com a nossa obrigação, nós atendemos o nosso chamado, meus amigos. Tenham todos um excelente dia, meus amigos, de reflexão e na paz de Deus.